Ok, só queria perguntar para um de vocês, por gentileza, estão vendo um slide de abertura que diz licenciamentos e estudos ambientais, gestão ambiental, quarta fase, novembro de 2020? Estão vendo esse slide? Eu estou vendo, professor. Beleza, obrigado. Só para conferir se estava tudo ok, então. Então vamos lá. Eu sou o Matheus, né? Mais uma vez. Eu vou até já fazer um comentário, né? Sejam todos bem-vindos a essa que é a última disciplina do ano, ok? Porque depois daí, né, no mês de dezembro, no caso, só vamos ter o complemento de algumas atividades ali. Então nós estamos dando início hoje nessa última disciplina. Vamos ter aula hoje, aí na terça-feira que vem novamente, e daí na outra terça-feira novamente, tá? Que vai culminar depois da semana de provas e na entrega do momento review. Essa aula de hoje, ela vai ser mais de caráter introdutório, né? Vamos fazer uma introdução geral, no caso, do tópico, né? Licenciamento de estudos ambientais. E na aula que vem, vamos aprofundar um pouquinho mais outros tópicos. Mas, enfim, ainda assim é uma aula bem light, tá? Então, acho que vocês vão entender muito de boa, né? Com muita facilidade todo esse conteúdo. Então, o que vamos abordar hoje, basicamente? Vocês vão ver sobre características gerais do licenciamento ambiental, ok? Então, quando eu falo de características gerais, o que é, basicamente, como que funciona, né? Como que é solicitado, o que a lei gera, né? Quais são os objetivos. Vamos falar sobre tipos de licença ambiental e o papel do Estado no processo. Quando eu falo aqui do Estado, na verdade, tá? Eu não digo o Estado da província, né, de Santa Catarina, algo assim, mas eu digo do governo, tá? Então, da fonte pública, no caso, né, o papel da instituição pública no processo de emissão, né, e certificação da licença ambiental. E, por último, vamos falar sobre as condicionantes na emissão do licenciamento ambiental. Quais são as condições de cada etapa, né? Condições de cada tipo de processo. E vocês vão ver que é algo mais ou menos complexo, e vocês não é algo que vocês vão memorizar ou gravar assim de uma hora para outra, mas é algo que com o tempo vocês vão pegando o jeito e vão entendendo. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, né, fica à vontade, abre o microfone ali, pergunta de boa, tal, não tem problema. Não tem como simplesmente vocês levantarem sua mão porque eu não vou ver, né? Então vocês precisam, precisam abrir o microfone e fiquem à vontade para me interromper. Então, de uma forma mais de definição, digamos assim, o licenciamento ambiental ele é um processo administrativo, ok? Pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares, bem como as normas aplicáveis ao caso. Tá? Isso aqui não é algo que vocês vão decorar de uma hora para outra, mas dá para entender a síntese como um todo. Então, o que é o licenciamento, basicamente? A emissão, né, o ato, né, o procedimento administrativo que vai emitir uma licença, dizendo para que determinado tipo de empresa possa, ora, ter uma prévia daquele local, né, da instalação, do aspecto físico, ora se instalar, ora começar a operar. Tá? Vocês vão ver que existem três tipos, né, não necessariamente três tipos, mas três fases, digamos assim, desse licenciamento ambiental. E isso serve isso tem uma serventia, né, um objetivo de duas formas, né? Um deles, basicamente, ele é de preventivo, tá? Como uma ferramenta preventiva, ou seja, para decidir esse processo administrativo vai decidir ou não pela execução daquela obra, pela execução daquele empreendimento, tá? Então, se for algo que vai ser muito danoso quando eu penso no aspecto social e ambiental, tá? Então é decidido pela negativa. Mas também existe o aspecto de controle, tá? O aspecto de controle, o monitoramento. Ou seja, é outro objetivo também do licenciamento ambiental, que uma vez emitido, é o documento que vai dar as normas e diretrizes para como que vai ser controlado aquilo, tá? Aquilo que for acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Uma vez emitido o licenciamento ambiental, ele não é eterno, tá? Ele não é vitalício, digamos assim. Ele vai ter um tempo de durabilidade que vai sendo renovado ao longo do tempo após novas análises. O que nós determinamos, então, como órgão ambiental, né? Aquilo como eu falei como o Estado, por exemplo.
seria o órgão público responsável pelo licenciamento ambiental de atividades, podendo ser, né, federal, estadual ou municipal, tá bom? Existem vários, tá? As pessoas, né, conhecem muito bem o IBAMA, né? Tá ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ok? Mas outros órgãos podem estar envolvidos também, tá? Até a Polícia Federal, o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando envolve alguma área que foi tombada, né, pelo aspecto do histórico nacional. Enfim, vários órgãos estão envolvidos nisso. Eu vou falar um pouquinho da incumbência de cada um deles na aula que vem. Mas é só para vocês terem uma noção de que o órgão ambiental regulador do licenciamento é público, tá? Ele tem caráter público, beleza? Aqui eu coloco um exemplo, né? Por exemplo, ah, o licenciamento ambiental de atividades marítimas, né, da indústria do petróleo, né, o levantamento de dados sísmicos, exploração, perfuração, produção para pesquisa, produção de petróleo e gás natural, ele é realizado pelo IBAMA, através do Escritório de Licenciamento de Atividades de Petróleo Nuclear, né, o ELPN, que foi criado, né, em 1998. Ou seja, nesse caso aqui, é o IBAMA quem faz esse tipo de quem emite essa licença, quem faz esse tipo de licenciamento. Outros tipos de empreendimentos, né, algum que não envolva exploração e perfuração para petróleo, outros tipos de empreendimentos podem ser fiscalizados e podem ter o seu licenciamento ambiental emitido por outro órgão ambiental. Tá? Não precisa ser necessariamente este. Beleza? Qual que é o papel do Estado, então, como um todo, né? Mais uma vez, como eu falo, pessoal, quando eu digo Estado, tá? Tá, aqui eu digo do órgão público, né? Então, qual que é o papel do órgão público? Beleza? Tentar equilibrar a questão ecológica e econômica, né? Quando vocês lembram do desenvolvimento sustentável nas três esferas, né? A econômica, a esfera ambiental e a esfera social, ok? O Estado ele tenta equilibrar essas esferas aqui para não deixar que nenhuma delas se sobressaia, digamos assim. Se eu tenho simplesmente o ambiente muito bem desenvolvido, eu não tenho uma atividade econômica bem desenvolvida nem social, né? Eu só tenho floresta e mar, por exemplo, né? De uma forma mais rudimentar de dizer. Mas quando eu consigo explorar aquilo de uma forma consciente, eu já tenho atividade econômica junto e, consequentemente, já vem a social, né? E tudo mais. Então, o papel do Estado é tentar equilibrar essas fazer um malabarismo entre essas três esferas da forma mais sustentável possível, mais equilibrada mesmo, né? Mais sóbria. Outro papel do Estado obedece ao princípio da preservação e o princípio da sustentabilidade de recursos, né? A partir da visão da finitude dos mesmos, ou seja, eu sei que os meus recursos eles podem acabar e sabendo que eles podem acabar, eu tento preservá-los, tá? Mas sem deixar de explorar de uma forma consciente. Lembra bem o que eu falo, pessoal? A exploração ela é necessária. O que não pode acontecer é a exploração inconsciente ou pelo menos inconsequente daquele tipo de recurso, tá? Então eu preciso explorar para haver o desenvolvimento, porque senão não vai haver, basicamente. Mas aquilo deve ser feito de uma forma consciente, tá? Limitada. A finalidade, né, desse papel do Estado, então, seria o quê? Como um instrumento de controle, né, ambiental prévio, né, quer seja para o licenciamento, como sucessivo para a fiscalização e monitorização. Beleza? O exercício, então, dessa atividade econômica, ele necessariamente resulta em intervenção direta no meio ambiente, tá? Bem como utilização de recursos naturais, o que impõe submissão ao controle do poder público. Por quê? Porque é do público, beleza? Então, quando eu falo de recursos naturais, eu estou falando de algo que é público, tá? Os postos de petróleo do país são públicos, tá? Então, eles pertencem ao povo e são regulados pelo Estado. As florestas são públicas, tá? Não são privadas, então elas pertencem ao Estado. Então, tudo isto é regulado, ou, digamos, pode ser regulado através do licenciamento que é emitido pelo Estado, no caso, pelo governo, beleza? Porque é público, no caso, né? O que eu vou licenciar, então? Aqui eu não vou entrar em detalhes um por um deles, mas aqui eu coloco uma lista, né, muito extensa de tipos de empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental. Tem uma resolução do CONAMA, se eu não me engano, é a 267, se eu não me engano,
tá? Depois nós temos que conferir no portal de vocês, inclusive. Ela traz exatamente, né, uma a uma, quais são, que tipo de empreendimentos carecem de licenciamento ambiental. Mas aqui eu coloco alguns, por exemplo, né, extração, tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, metalurgia, mecânica, material elétrico e comunicações, indústria de material de transporte, madeira, enfim, vários aspectos aqui, né, obras civis também, por exemplo, e outros, né, outros serviços de utilidade, que não são necessariamente a grandes empreendimentos, mas dizem respeito aos serviços que são prestados, voltados depois para o público, né? Podem ser estatais, podem ser privados, mas são voltados para o público. Como o que, por exemplo? A produção de energia termoelétrica, transmissão de energia elétrica, né? A extração de tratamento de água, interceptores e mistários de tratamento de esgoto, tratamento de destinação de líquidos e sólidos e tudo mais, ok? Então, são todos tipos de atividades, quer sejam esses que estão nesse slide aqui, quer sejam nesse daqui, tipos de necessidades que necessitam de licenciamento, beleza? Necessitam de licenciamento. Ora bem, o tipo de licenciamento, tá, nós vamos falar basicamente são 3 fases, né? Mas eles vão mudar de um tipo para o outro depois, né? À medida que for emitido esse licenciamento. Como que funciona o processo, basicamente, né? É feita uma solicitação, ok? Essa solicitação é gerado um dossiê que é né, de projeto, no caso, né? Isso aqui é através de um projeto que ele é arquivado. E esse projeto, esse dossiê aqui, ele vai depois ser gerado um parecer técnico em cima da solicitação que foi feito esse projeto. Vai ser gerado um parecer técnico, tá? Pelo órgão competente. E esse parecer técnico do órgão competente depois, a partir da aqui eu coloquei uma forma de uma reunião, né? Mas é feito uma espécie de uma reunião mesmo, né? Em cima das partes interessadas, quer seja do empreendedor, quer seja do órgão ambiental que vai estar fiscalizando. A partir desse parecer técnico é gerado a licença, ok? E esta é a licença ambiental. Aqui é um modelo de uma, né? Emitido no caso pelo governo do estado de São Paulo aqui. É um modelo de uma licença ambiental, perfeito? Mas existe um processo como um todo. Neste parecer técnico aqui, ó, que eu coloquei, tá? Nesse parecer técnico aqui, já vem a especificação do tipo de documento que subsidia a emissão dessa licença aqui. Aí entra um pouco daquilo que nós falamos nas aulas anteriores, né? Avaliação de impacto ambiental, pode ser um relatório de controle ambiental, enfim, vários tipos de documentos, vamos revisar um pouquinho eles nesta aula de hoje. Então, quais são os tipos de licença, basicamente? Tá? Aqui eu falo de 3, no caso, a licença prévia, a de instalação e a de operação. Tá? Elas têm uma sequência mais ou menos lógica, porque a prévia, como o próprio nome já diz nesse caso, né? A prévia ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, ou seja, para verificar a viabilidade ambiental, né, que estabelece requisitos e condicionantes a serem atendidos nas fases de implementação do empreendimento ou da atividade. Isso aqui basicamente vai aprovar a concepção e a localização, ou seja, se pode ou não pode, né, e quais são as condicionantes para que aquilo possa ocorrer em determinado local, por exemplo, tá? Deve observar as diretrizes de planejamento e zoneamento ambiental e demais legislações pertinentes, tá? Essa legislação pertinente aqui, ó, ela varia de acordo com o município, aqui no caso do Brasil, né, com o estado e com aqui falando do país como um todo, tá? Do município com o estado e obviamente se o meu empreendimento vai se instalar em outro país, ok? Eu tenho que estar atualizado a respeito da legislação pertinente daquele país como um todo, porque varia também consoante ao país. Perfeito? A licença de instalação, em seguida, tá? Ela basicamente autoriza a instalação do empreendimento, né, ou da atividade após aprovação pelo órgão ambiental competente. Ou seja, uma vez que foi emitida a licença prévia, a empresa pode começar a se instalar, tá? E depois da licença de instalação concedida, como condicionante, vai ser necessário para a licença de operação, ok? A partir da licença de operação, a empresa já pode começar a funcionar, beleza? Considerando também as medidas condicionantes. Não basta, para a licença de operação poder ocorrer, tá? Não basta apenas a licença de instalação.
Vocês vão ver que existem outras que vão estar envolvidas aqui, como, por exemplo, a avaliação do impacto ambiental, tá? O estudo de impacto ambiental, o relatório, né, de planejamento, enfim, vários documentos vão estar envolvidos para que essa licença de operação seja emitida. Tá? Que são as licenças específicas, ok? Este artigo aqui da Conômica, esse documento da Conômica que eu comentei com vocês anteriormente, é o 237, tá? Que é de 97, que ele traz exatamente quais tipos de empreendimentos carecem de licenciamento ambiental. As licenças específicas, elas complementam, digamos assim, elas acrescentam documentação, acrescentam informações e dados para as licenças prévias de instalação e de operação. Perfeito? Quando que são usados, por exemplo, né? Nesse caso, a licença prévia para perfuração é um tipo de licença específica que é necessária para as atividades de perfuração. Por exemplo, de explorar petróleo, como ocorre aqui no Brasil, explorar alguns minérios, que também ocorre aqui no Brasil. Então, para esse tipo de situação, é necessário um tipo de licença específica também, que é prévia para a perfuração. Mesma coisa, a prévia de produção para pesquisa, ok? Que autoriza a produção e pesquisa de viabilidade econômica de jazida, no caso de minérios, né? De minérios. Para isso, para que a licença prévia de pesquisa possa ser emitida, tá? É necessário de antemão, ou seja, a priori, um estudo, o EVA, no caso, né, de estudo de viabilidade ambiental do órgão ambiental competente. É aqui que é nesse aspecto das condicionantes, tá? As condicionantes são aqueles documentos, os dossiês, os que formam parte do licenciamento, digamos assim, que vão complementar a documentação final para o licenciamento ambiental. Quais são elas, por exemplo? O estudo de impacto ambiental, tá? Nós já falamos sobre isso também nas aulas anteriores, né? A avaliação de impacto ambiental, basicamente, que determina o que é o impacto e o que você espera e quais são as medidas que existem para mitigar os efeitos do impacto daquele empreendimento. Tá? Esse estudo ele subsidia a emissão de licenças para novos projetos, por exemplo. O relatório de impacto ambiental, né, que é o RIMA, okay? É um tipo de condicionante, ou seja, em alguns tipos de licenças eles vai ser exigido o relatório de impacto ambiental, tá? O estudo de viabilidade ambiental, nesse caso aqui elaborado pelo empreendedor, também vai ser solicitado em alguns casos, né, em alguns tipos de licença. Mesma coisa o controle ambiental, perfeito? Eu não vou ler tópico a tópico desses slides aqui, porque eu vou estar enviando para vocês, né, como eu fiz nas últimas disciplinas. Na última semana eu envio o link para vocês fazerem o download. Mas aqui já serve para vocês terem uma noção das várias condicionantes que existem para a emissão da licença final. Mesma coisa aqui, o relatório de avaliação ambiental, o RAA, né, também elaborado pelo empreendedor, ele vai subsidiar o órgão ambiental para a emissão da licença de instalação. Ou seja, só vai poder ser emitida a licença de instalação, depois da licença prévia, após a elaboração e aprovação, obviamente, do relatório de avaliação ambiental. Mesma coisa aqui do projeto de controle ambiental, tá? Que é uma condicionante para a licença de operação. Perfeito? Para que a empresa possa começar a operar, não basta ter tido uma licença prévia e uma licença de instalação, mas ela deve ter um projeto de controle ambiental. Basicamente, que vai trazer um pouco dos projetos executivos de minimização, ou seja, para mitigar os efeitos dos impactos ambientais. Perfeito? Turma, eu acho que até fui bastante rápido nesse resumo, digamos assim. O objetivo dessa aula de hoje, no caso, era trazer exatamente de uma forma mais ou menos resumida como que funciona, né? De uma forma introdutória, como que funciona o aspecto da consecução, da confecção desse licenciamento, né, ambiental. E eu pergunto para vocês agora, ficou alguma dúvida geral? Algum comentário? Para a aula que vem nós vamos aprofundar um pouquinho mais quais são os documentos específicos, tá? E a norma, no caso, né, da CONAMA. Nós vamos falar um pouquinho sobre a CONAMA, a 237, tá? O que ela traz basicamente dos tipos de licenciamentos, aí como que são feitas as etapas do licenciamento. Vamos falar um pouquinho mais com ênfase na aula que vem. Mas eu pergunto, até lá, com base nesse conhecimento de agora, daquilo que vocês puderam ler no portal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Querem compartilhar algo?
Deu para entender tranquilo? Deu para entender tranquilo, professor. Deu uma noção geral, né? Bem, na verdade, a gente vai ter que aperfeiçoar mais, ou melhor, e introduzir mais através dos links, né? Vamos ter que ler para, de fato, saber fixar melhor essa ideia toda. Exatamente. Mas deu para entender uma forma introdutória geral, né? Sim, sim. Isso. A ideia é essa. Até serve, né? Foi bom esse comentário agora do Valdir, né? Valmir. Isso, do Valmir, aqui, que eu tô vendo aqui, mas só tá aparecendo o Vzinho e não dá para saber Tá. o, o comentário do Valmir. Ele comentou ali que vai ter que complementar, no caso, né? A ideia é essa mesmo, tá? Eu coloco até aqui para vocês, eu tô fazendo esse sorrisinho aqui, mas não deu muita bola, que eu não sei desenhar muito bem. Mas, ó, vocês devem estar sempre complementando com aquele material do portal, tá? Então, quer seja nessa aula de hoje, na aula da semana que vem e na terceira semana, eu vou trazer alguns conteúdos, mas que vão complementar aquilo que está no portal, beleza? Então, não deixem de estar lendo os livros que estão lá, que por sinal são muito bons. Eu vou estar na última semana disponibilizando uma cartilha do IBAMA, tá? Uma cartilha do IBAMA que fala muita coisa sobre licenciamento ambiental, inclusive sobre as penas, né? Do caso da ausência de licença ambiental ou em falhas na consecução do licenciamento ambiental, quais são as penas, as multas envolvidas, enfim, falo vários aspectos. Eu vou estar disponibilizando para vocês na última semana essa cartilha aqui também, que, enfim, boa parte do conhecimento que eu passei para a aula de hoje, eu tirei de lá também, e para a semana que vem também eu vou pegar um pouco de lá. Mas tudo isso vai complementar aquilo que está no portal em maior ou menor grau. Então, assistam os vídeos que estão lá, né? Acompanhem com atenção, leiam todo aquele conteúdo, principalmente do livro, porque aí vocês vão sair da disciplina assim, com um conteúdo muito bom a esse respeito, né? Com algo muito forte, muito firme, né? Muito concretizado na mente de vocês. Beleza? E sempre que tiverem alguma dúvida, à medida que estão estudando em casa ali, daquele conteúdo, pode anotar no papelzinho e traz aqui para o nosso encontro semanal aqui, que a gente vai estar tentando tirar da melhor forma possível. Beleza? Mais alguma dúvida? Ficou? Quer fazer algum comentário? Não, pela Nenhuma? minha parte, não. Tá tudo tranquilo? Pois olha, então, turma, eu agradeço é, a presença de vocês, então. Deixa eu até só encostar aqui fechar essa telinha aqui e parar aqui a gravação.